Olá! Vamos estudar para batizar? Bem, é muito importante o estudo da Bíblia. E nós estamos aqui justamente para estudar, para batizar você, para que você se torne um cristão. Porque a palavra de Deus diz: ide por todo o mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você precisa ser batizado. Vamos estudar para batizar? Bem, querido, o tema de hoje é sobre a criação. Tema 2, a criação. A primeira pergunta, pegue a sua Bíblia, eu já estou com a minha Bíblia aqui na mão. Pegue a sua Bíblia e vamos estudar para batizar. A primeira pergunta é: como era a terra antes de ser criada? Como era a terra antes de ser criada? Gênesis capítulo 1, verso 2. Vamos lá, vamos procurar na Bíblia, no começo da Bíblia, Antigo Testamento, Gênesis capítulo 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Bem, querido, você está vendo? A terra era sem forma e vazia. Essa era a terra antes, então, de Deus desenvolver a criação do planeta. Bem, a nossa segunda pergunta é: como foi formado o universo? Hebreus capítulo 11, verso 3. Como foi formado o universo? Vamos, Novo Testamento, carta de Hebreus, de Paulo aos Hebreus, está lá embaixo, já é uma das últimas cartas, capítulo 11, vamos lá, capítulo 11, é o versículo 3. Veja o que diz aqui, querido. Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, querido, como foi formado o universo, nós cremos pela fé que o universo veio a existir pela palavra de um Deus Todo-Poderoso. Pela palavra, Deus falou e tudo se fez. Bem, querido, vamos para a nossa próxima pergunta. Nossa próxima pergunta. Quem participou do ato da criação? Vamos ver quem participou do ato da criação. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vamos ver também João, capítulo 1, vamos lá. Evangelho de João, Novo Testamento. Vamos à busca. Novo Testamento, capítulo 1 de João. Eu gosto muito do Evangelho de João. Capítulo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos dar sequência, versículo 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Bem, então a pergunta foi: quem participou do ato da criação? Então nós vimos Deus, certamente o Pai, no princípio, o Espírito Santo, que estava ali presente e pairava sobre as águas, e o Evangelho de João nos revela que Jesus, que estava lá como um verbo e participou ativamente da criação. Bem, querido, bem querida, vamos lá. A nossa próxima pergunta diz assim: como foi o processo diário da criação? Gênesis, capítulo 1, versículo 1 a 31 e 2, de 1 a 3. Nós não vamos ler todos esses versos, mas vamos fazer com que você entenda e você vai ler em casa. Tá? Gênesis 1, vamos entender como foi o processo da criação. Lá em Gênesis, capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, voltando sempre para Gênesis, nós vamos ver então como foi o processo da criação. E aí nós temos
aqui o que chamam do primeiro dia, no verso 3. E disse Deus, haja luz, houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas, e chamou Deus a luz dia e a treva à noite, e houve tarde e manhã do primeiro dia. E aí, se você for lendo a sequência, vai dizendo tudo o que Deus fez, e vai dizendo, houve tarde e manhã do segundo dia, houve tarde e manhã do terceiro dia. E assim, tudo vai sendo explicado, detalhe por detalhe, do que Deus fez na criação. Bem, vamos continuar então com as nossas perguntas. Qual a posição do ser humano na criação divina? Então, Deus fez o ser humano. Vamos ver? Deus fez o ser humano. E o ser humano tem uma posição importante. Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26, já achou? Minha Bíblia eu já achei. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Verso 27. Criou, pois, Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Aqui nós temos a criação do ser humano. O ser humano foi criado por Deus. Você foi criado por Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem uma origem divina. Que maravilha saber disso, né? Que maravilha. Bem, aqui nos diz o seguinte: que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Vamos ver Gênesis capítulo 2, verso 8. Volta lá para o começo da Bíblia. Gênesis 2, verso 8. Olha só, querido, olha só, querida. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, Adão e Eva receberam de presente o jardim do Éden. Que maravilha! Que maravilha! Deus deu de presente a Adão e Eva o jardim do Éden. Muito bem. Sob que condição o primeiro casal viveria eternamente no jardim? Então vamos ver qual foi a orientação que Deus deu para o casal. Gênesis 2, de 15 a 17. Vamos lá. Gênesis 2, de 15 a 17. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Veja, queridos, então Deus deu uma condição. Deus criou os nossos primeiros pais e deu uma condição para que eles estivessem naquele jardim abençoado, no jardim do Éden. A condição era comer de todas as frutas, de todas as árvores, mas não poderiam comer da árvore que estava no meio do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva poderiam comer da árvore da vida, poderiam comer de qualquer árvore, mas não poderiam comer da árvore do bem e do mal. Bem, querido, essa então é a criação de Deus. Então a gente hoje entendeu que Deus criou o mundo, Deus criou o universo. Na criação estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O ser humano foi feito à imagem de Deus e que Deus deu de presente no Éden o primeiro casal. Uma coisa muito importante, um detalhe muito importante, é que elementos Deus criou, que elementos Deus usou para criar o ser humano. Então essa vai ser a nossa última então passagem de hoje. Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis, voltando lá para o princípio, no capítulo 2, no verso 7, diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, no nosso próximo estudo, nós vamos entrar em detalhe o que aconteceu para que o homem e a mulher perdessem toda aquela paz maravilhosa da criação. Então, você fica ligado para que você possa entender. Mas hoje, basta você entender que Deus é o Criador de todas as coisas e que nós somos criados à imagem de Deus e que Deus nos fez do pó da terra e soprou nas nossas narinas o fôlego de vida e que nos colocou no jardim do Éden para administrar a terra.
Bem querido, bem querida, você é um privilegiado, porque você é a imagem de Deus. Você aceita a imagem de Deus, você aceita pela fé que você foi criado à imagem de Deus. Se você aceita, então, ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo. Nos ajude a aceitar que fomos criados à imagem de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.